Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Nosso canal ele tem como objetivo edificar a sua vida e de toda a sua família através de estudos bíblicos que vão fazer com que você possa crescer na graça e no conhecimento. Eu peço desde já a sua ajuda para nosso canal através do seu like, do seu comentário e da sua inscrição. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante que tem como pano de fundo o sábado. E nosso tema ele vai girar em torno da seguinte pergunta: será que o cristão está pecando? Será que o crente está pecando, não guardando o sábado, como está descrito lá em Êxodo capítulo 20? Será que nós estamos pecando quando não guardamos o sábado? Eu lhe convido para que nós possamos entender, compreendermos como é que o sábado ele chegou ao povo judeu. Segundo a Bíblia, o sábado ele era um sinal entre Deus e Israel. Mas por que o sábado era um sinal entre Deus e Israel? Lembrem-se o seguinte: Israel era escravo do Egito e eles trabalhavam o quê? De domingo a domingo, de sábado a sábado, de segunda em segunda. Ou seja, não havia descanso para eles poderem descansar. Não havia esse descanso físico que eles pudessem ter para, como nós, recarregarmos as baterias. Eram escravos e viviam para trabalhar. E Deus, ele vem, institui o quê? Deus vem, manda Moisés, e Moisés tira o povo do Egito e leva para o deserto. E lá no deserto, Deus fala através de Moisés, dizendo que o sábado seria um sinal entre Deus e Israel. Vejam, vamos ver aqui em Êxodo capítulo 31, verso 13. Olha, tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, Deus falando a Moisés, certamente guardarei meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Ou seja, isso era um sinal entre Deus e Israel, a quem Êxodo capítulo 31 estava sendo endereçado. Interpretação básica da Bíblia. Nós devemos saber a quem aquela mensagem estava sendo endereçada. Êxodo é endereçado a quem? Ao povo de Israel. Era um sinal entre Deus e Israel. No próprio verso já diz que é um sinal entre mim e vós, vossas gerações. Deus falando aos filhos de Israel. Certo, meu querido irmão? Peço que você vai deixando o seu like, tá certo? Que a gente vai aqui falando do vídeo. Deixa o seu like, não esquece. Segundo, segundo ponto, que é o seguinte, Paulo ele escreve aos Gálatas, o livro de Gálatas, e ele diz que os Gálatas estavam retornando aos rudimentos antigos, que eles estavam novamente se escravizando. Mas por que eles estavam se escravizando? Aí Paulo ele vem e chega e diz o seguinte, olha, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis outra vez voltando aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizai-vos. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que eu tenha trabalhado em vão. Ou seja, Paulo ele vinha e ensinava uma coisa que não era necessário. Guardar esses dias judaicos e vinha alguém na ausência de Paulo ensinar que era necessário que o povo pudesse guardar esses dias, festas, que são festas e dias judeus, e o sábado fazia parte, ou seja, guardar esses dias, Paulo estava dizendo que quando guardamos esses dias, estamos voltando a nos escravizarmos mais uma vez, porque nós já fomos libertos por Cristo. Por isso ele diz: guardai dias e meses e tempos e anos. Porque Paulo diz: olha, se vocês guardam dias, meses, tempos e anos, o meu trabalho com vocês está simplesmente sendo em vão. Né? Paulo ele foi bem enfático na sua explicação, tá certo? Deixa o teu like, não esquece, meu querido, nos ajuda. Vamos voltar aqui.
certo? E Paulo, assim, esse versículo aqui, digamos que é o versículo que é aquele versículo que deixa as coisas do jeito que é para ser. É aquele versículo que quando você vê e interpreta ele com sinceridade, você já tem como ensinamento que você não precisa guardar o sábado da antiga aliança da lei de Moisés, tá certo? E Paulo escreve aos Colossenses 2:16, já diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua novas, ou sábados, porque tudo isso tem sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que o povo daquela igreja não poderia ser julgado por dias, luas novas, dias de festas ou sábados. Por quê? Porque não observar esses dias não se torna um pecado. Aí nós vamos fazer um exercício de interpretação bíblica. Será que Paulo poderia dizer a seguinte afirmação: ninguém vos julgue pelo matar, ninguém vos julgue pelo roubar, ninguém vos julgue pelo adulterar? Será que Paulo poderia dizer que ninguém poderia ser julgado por isso? Não, porque isso é ensinamento. Mas Paulo diz que não devemos ser julgados por comida ou bebida, porque muitos grupos, principalmente os irmãos adventistas, ainda têm como doutrina que determinados tipos de alimentos, como o mais emblemático, a carne de porco, se você estiver comendo ela, você está pecando contra Deus. E Paulo vem e diz o seguinte: ninguém deve ser julgado pelo comer, pelo beber, os sábados, porque tudo isso era sombra das coisas que haveriam de vir, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ou seja, o que é uma sombra? A sombra nada mais é que um reflexo de alguém. Quando bate uma luz em alguém, aí a sombra é quando dar aquilo, faz sombra, o reflexo a sombra. Ou seja, ela emoldura como é, ela pode emoldurar como é a pessoa. Por exemplo, a gente pode fazer aqui uma sombra da mão, né? Ela pode nos apresentar o formato da mão. Mas a realidade da sombra é o quê? É a mão. Ou seja, agora nós vamos ver, segundo a Bíblia, qual é a realidade do sábado. Lembrem-se, o sábado tem como objetivo trazer descanso. Mas ele tinha como objetivo trazer um descanso físico. Por quê? Porque os israelitas, como eram escravos, trabalhavam de sábado a sábado, de domingo a domingo. Vamos ver agora qual é a verdade, qual é a sombra do sábado, qual é a realidade do sábado. Vejam aí. Jesus é o nosso descanso. Como é que a gente sabe? Veja só, Mateus 11:28 diz o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, Cristo é o nosso descanso. É o nosso descanso espiritual. Enquanto o sábado ele é um descanso físico, Jesus ele vem e se coloca como descanso espiritual. Porque muito mais importante é o descanso espiritual do que o descanso físico. Né? É como Cristo disse: olha, vocês devem temer muito mais aquele que pode jogar, não aquele que pode matar o corpo, mas vocês devem temer muito mais aquele que pode matar o corpo e jogar o corpo no inferno. Ou seja, Jesus é o nosso descanso. E outra passagem bem interessante, que você pode se aprofundar e ler aí na sua Bíblia, que é Atos capítulo 15. Estava vendo uma disputa, uma discussão, digamos, teológica, dizendo, porque alguns irmãos da igreja primitiva, eles diziam que os gentios, quem eram os gentios? Eram os não-judeus, eles deveriam ser obrigados a guardar as leis do Antigo Testamento, aonde o sábado era incluído e as demais festas, a circuncisão. E alguns diziam, como Paulo disse, que não, que o povo gentil ele não é obrigado a observar as leis do Antigo Testamento. E eles fizeram o chamado primeiro concílio. O concílio nada mais é que uma grande reunião aonde se juntaram os apóstolos
e alguns proeminentes expositores missionários como Paulo. E a conclusão do concílio era o seguinte, olha, os gentios, eles não são obrigados a observarem as leis do Antigo Testamento, a lei judaica, a não ser, eles devem se abster, não devem consumir carne sufocada e nem beber o sangue. E também do sangue. Ou seja, a conclusão daquele concílio era isso. Mas será que o povo da nova aliança não tinha uma lei? Tem, porque todos os ensinamentos de Cristo se tornam uma lei muito mais pesada. Enquanto a lei do Antigo Testamento dizia que o adultério em si ele só era pecado se fosse consumado, Jesus vem e diz, olha, não. Se você olhar para alguém com desejos impuros, você já está pecando. Certo, meu querido? Muito obrigado por você estar até agora conosco. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais. Nós poderíamos falar muito mais, mas vamos parar por aqui. Caso seja necessário, a gente pode retornar a esse tema. Deixa o seu like, escreve um comentário, tá certo? Nos ajuda para que nós possamos crescer mais e mais esse canal. E até o nosso próximo vídeo, querendo o Senhor.